Sabe quando a gente quer ter aquela resposta na ponta da língua? Uma resposta tão certeira que a outra pessoa simplesmente se cala? Mas calma, não com gritos nem com insultos, apenas com pura inteligência. Hoje, a gente vai mergulhar em 5 respostas poderosas inspiradas na filosofia estoica, que colocam quem as usa numa posição de total domínio sem nunca, jamais perder a calma. Então, a grande pergunta é: como silenciar uma discussão com inteligência? É aquela situação que todo mundo já passou, né? Quando a lógica parece que não adianta mais e a paciência vai embora. Pois bem, o estoicismo nos dá um caminho. Um caminho que não é de ataque, mas sim de maestria. Muita gente acha que ter força numa discussão é gritar mais alto, ser mais agressivo, mas olha, isso é só dominação, é algo momentâneo, baseado no medo. O poder de verdade, como os estoicos já ensinavam, não está em se impor à força. Ele vem do autocontrole, da clareza e daquela capacidade de se expressar de um jeito que obriga outra pessoa a parar e pensar. Vamos lá então, para a primeira resposta. Ela é perfeita para aqueles momentos em que alguém começa a levantar a voz achando que isso vai dar mais autoridade ou razão para ela. E imagina só a cena. A outra pessoa está lá, aumentando o tom, tentando dominar o ambiente com o volume da voz. Ao invés de entrar na pilha e gritar de volta, o segredo é manter a calma, o controle e dizer tranquilamente: eu não preciso levantar a voz para ter razão. O impacto disso é gigante. Primeiro porque tira a conversa daquela armadilha emocional. É um jeito super elegante de sair do barulho sem sair do diálogo, sabe? Isso sinaliza que o jogo mudou. Não é mais um campo de batalha de paixões, agora é sobre domínio mental. Isso força a outra pessoa a se tocar de que gritar não está funcionando. E isso nos leva direto para uma sabedoria estoica fundamental. O filósofo Epiteto dizia: quem não consegue controlar sua língua será escravo de suas emoções. Essa resposta é a prova viva disso. A lógica basta. A segurança na voz já impõe respeito. O poder de verdade está na serenidade. Bora para a segunda resposta. Essa aqui é uma ferramenta e tanto contra o sarcasmo, a zombaria ou aquele desprezo disfarçado. Quando alguém vem com aquelas palavras venenosas, a primeira vontade é responder na mesma moeda, né? Mas a resposta estoica é outra. É como um espelho. É dizer: a sua forma de falar diz mais sobre você do que sobre mim. Essa frase é genial, porque ela não ataca nem se defende com desespero. Ela só reflete o que o outro está mostrando. É assim que se desativa o veneno das palavras, porque não se está nem insultando de volta, nem aceitando o jogo deles. A pessoa é obrigada a encarar a própria falta de respeito. E tem tudo a ver com o que o imperador filósofo Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. Essa frase é a aplicação perfeita desse princípio estoico. Você mantém o seu caráter, a sua paz interior e ainda por cima quebra totalmente o roteiro da discussão. A terceira resposta é uma arma secreta para desarmar manipuladores. Ela tem o poder de virar completamente a dinâmica de um diálogo. Tem umas conversas que, na verdade, são ataques disfarçados. Para essas situações, a frase é: vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. E olha, isso não é fugir da briga. É uma declaração de princípios. É uma frase direta, madura, firme. O ponto-chave aqui é que ela eleva o padrão da conversa. O foco muda do assunto que está sendo discutido para as condições mínimas para que um diálogo vale a pena. É estabelecer um limite emocional claro, que não se negocia. E, de novo, Epicteto nos dá a base para isso. Não dá para controlar o que os outros fazem, mas dá para controlar o que se aceita. Usando essa frase, fica muito claro o que é aceitável e o que não é. Quem não consegue falar com respeito, simples assim, perde o privilégio de ter um diálogo. Vamos para a quarta resposta. Pense nela como um escudo, sabe? Para aqueles momentos em que continuar a conversa é simplesmente perda de tempo. Quando a outra pessoa não escuta, não quer entender e só está ali para ganhar a discussão, a resposta é simples e direta. Prefiro não continuar esta conversa. Sem pedir permissão, sem dar 1000 justificativas. Apenas coloca um ponto final. O efeito é imediato. Essa frase corta a dinâmica tóxica pela raiz e, o mais importante, devolve o controle da situação. E que fique claro, isso não é se render. É uma decisão consciente de que a paz interior vale muito mais do que ter a última palavra. Não se trata de evitar o conflito, e sim de se elevar acima dele. É como Marco Aurélio escreveu: escolha não ser ferido e não será. Ao escolher não continuar, a gente protege a própria energia e dignidade. Às vezes, fechar essa porta é o maior ato de força que se pode ter.
E chegamos à resposta final. Essa aqui foi projetada para aqueles desacordos com pessoas que, apesar de tudo, a gente respeita como amigos e familiares. Sabe quando pessoas próximas insistem em impor o jeito delas de ver o mundo? Para essas situações, a resposta mais elegante é: essa é a sua opinião e eu a respeito, mas não a compartilho. Ela não confronta, mas ela delimita o espaço. É como dizer, olha, eu te escuto, te valorizo, mas eu tenho meu próprio critério. A outra pessoa é levada a aceitar essa postura, porque não tem muito espaço para atacar. Isso reafirma o seu próprio julgamento e constrói uma independência emocional que é fundamental. Então, vamos recapitular rapidinho? São 5 ferramentas que não só te defendem, mas te fortalecem. A primeira, não preciso levantar a voz para ter razão. A segunda, a sua forma de falar diz mais sobre você do que sobre mim. A terceira, vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. A quarta, prefiro não continuar esta conversa. E a quinta, essa é a sua opinião, mas não a compartilho. Quando a gente começa a praticar, elas criam uma presença, um controle que muda totalmente o jeito como as pessoas interagem com a gente. No fim das contas, essas respostas não servem para esmagar o outro, mas para a gente se superar, para ter mais caráter. Porque respeito não se impõe com força, se inspira com serenidade. A questão que fica é: qual desses silêncios vai ser o primeiro a ser colocado em prática?